Tá, já tem aqui uma segunda câmera filmando. Era bom se a gente tivesse uma terceira. Vou colocar na banqueta, o que vai gravar o áudio na banqueta ali, ó. A gente podia colocar. Sim, já eu vou. Tranquilão, bem. Eu acho que eu vou fazendo na mão mesmo, alguns planos assim. Pra dar uma. O áudio, o iPhone que vai gravar. Qual que é o iPhone que vai gravar o áudio? Sei lá, o seu? Podia, você acredita que podia deixar aqui na banqueta, assim? É, mas assim, sem livro. Precisa deixar direto? Já bota aí. São... Virado pra cá. 6, 7 pessoas. A hora que eu der play, você coloca aqui dentro. Acho que é pra poder colocar até aqui mais perto. Não quer passar aqui? Você seria... O plano vai ter que ser mais próximo deles e acompanhando com a câmera. Não, tá tudo consertado. Mas você aqui seria... Porque ali a gente já está fazendo um plano mais geral. Então aqui a gente teria que fazer um plano mais próximo. Ah, tá te esperando? Quem começa a falar então, José? O José. Ah, tá bom. Vamos lá. Aqui, eu vou deixar o meu aqui também. O Elinho vai dar uma passadinha aqui, tá? Sim. Acho que ele pode entrar no meio da gravação. Então, Tem problema não, seria... fica bonito. Ele tá bonito. Tá muito suave aqui, tá apresentável, que eu tô com muito frio. Tamo junto. Fica na minha. Nem vi. Tá muito... Eu não tô afim de tirar o boné. Tá muito ruim na cara, assim? Não, a iluminação tá bom. Tá bom? Então tá bom. Então não vou tirar. Não tira aqui. Tá zoado. Eu não tive tempo de raspar a cabeça aqui, ficou quase os paralamas tem um vovô aqui, sabe? Quando eu raspo eu fico mais jovem, assim. Menos velho. Essa barbona aqui, tem como ser que eu falei pra Marielle ficar no meio, porque tem um quadro da Santa Ceia do Rock Curitibano que fizeram, e aí tá todo mundo lá, e aí quem organiza a Bíblia é o Paulo, né? Daí ele vai colocar o de Paulo, foi uma sacada genial do Brasil. E ela tá de Jesus, ela tá no meio de Jesus na Santa Ceia. Maria Madalena. É a minha pessoa aqui, ó. Né? Aí, tá o Então, no lugar da Bíblia. Só que uma vai começar comigo, ele falou que eu tenho que sair. Eu tenho que pegar o vitamina. Tem que pegar o Vitor. O Vitor, Eu cruzei com o Vitor esses dias, né? moço, eu tenho que pegar ele na casa dele. E tem que tomar cuidado, senhor. Agora que eu tô sujo. Pessoal, então vamos começar pelo Zé, porque o Zé tem que sair. E vocês têm umas perguntinhas ou o pessoal vai improvisando aqui? Não, acho que dá para ir improvisando, falando sobre a relação de vocês com o museu, como surgiu esse acervo. A gente já está gravando, Zé, daí você pode começar a falar sobre o teu trabalho. Em primeiro lugar, bom dia. E legal ver os amigos, o Manuel, da turma, do Digão, né? E a gente conhece já há mais de 20 anos o trabalho que o Manuel vinha fazendo com o Muzinho, né? Que todo esse trabalho de levantamento, registro, coleta da música independente. Começa com a música independente, mas ele se ampliou, né? O cenário musical paranaense e tal. E a gente conheceu, né, o trabalho do Manuel quando eu estava no Patrimônio Cultural da Secretaria da Cultura. Eu, o Aimoré Índio e do Brasil Arantes e o Marcelo Polinari. E a gente sempre trocava, o Manuel nos visitava, a gente tomava café e trocava ideias sobre essa questão da música paranaense no contexto da cultura, do folclore, da arte. E foi muito importante esse contato, aí nós conhecemos o acervo, eu conheci o Muzinho. E desde aquela época a gente percebeu a importância desse acervo no cenário cultural no Paraná. Não só no contexto da música em si, a musicalidade, a música no contexto da cultura. Aí o Digão e o Manuel, à época, produziram esse livro, a construção e desconstrução da música na cultura do Paraná. E a gente teve a honra, o Manuel nos convidou, e a gente teve a honra de fazer textos aqui, né? De
poder pôr nossos textos nesse trabalho. À época também, a gente estava na Coordenadoria do Patrimônio Cultural e a gente estava trabalhando com o patrimônio cultural muito abrangente. O Manuel tem essa compreensão muito dialética, muito ampla. E a gente estava trabalhando também com cultura tradicional paranaense, fandango, folclore, cultura indígena. E a gente, até naquele momento, a gente estava trabalhando com um projeto específico chamado Saberes Indígenas. O pessoal da Secretaria de Educação, que era registro de cultura indígena nas aldeias Guarani, tentar recuperar um pouco dos xetás. E o interesse, eu tinha muito interesse pela musicalidade deles, mais por gostar da música, pelo apreço que a gente tem da música, pela arte da música. E a gente frequentou muito, eu e o Almir, especificamente, a casa de reza deles. Então, daí eles têm, os Guaranis têm na aldeia a casa de reza, e eles têm uma musicalidade incrível, sincrética, porque eles adquiriram hábitos da música espanhola, da cultura dos jesuítas e tal, mas é uma musicalidade incrível e cantada em tupi, em Guarani. Então, daí o Manuel, quando estava fazendo esse trabalho, o Digão produzindo, o Manuel convidou para a gente fazer um artigo e eu convidei, à época, um índio Guarani, um amigo, chama Teodoro Veramirim, que é um professor, né, e que na casa de reza ele faz os cantos em Guarani. Né? Que legal, né? Ele passa aquela ancestralidade e tal, cantando. Sim, o início de tudo, né? O início de tudo. E aí a gente fez esse artigo, eu fiz o artigo com ele, inclusive, meus artigos com ele. Então foi uma honra trabalhar e a gente está sempre juntos, prestigiando o trabalho do Musim, o trabalho que o Manuel faz, que vocês fazem, e eu tenho a plena consciência de que é uma das instituições, vamos chamar assim, sem querer institucionalizar de maneira assim muito fechada, mais importantes de memória da cultura paranaense. Eu sempre falei isso para o Manuel. Então, é uma honra poder estar aqui com eles e dar esse depoimento e ter participado desse livro. Então, a gente tem uma relação, né, do ponto de vista intelectual, de produção com o Manuel e com o trabalho do museu. Então, é isso, né? E a gente espera, e tudo que depender da nossa participação, de um modo ou de outro, que o museu, o senhor Manuel me disse que se ampliou demais o museu, recebeu mais acervo, então a gente espera que ele possa estar disponível para a comunidade, a gente espera que ele receba o apoio devido dos governos, né, que nunca apoiam, né, que ao contrário, a gente não tem nenhuma preocupação em falar isso, porque todos os nossos anos de Secretaria da Cultura, nossa luta desde o patrimônio foi preservar acervos, lutar para a preservação de acervos. E a gente sabe que no Paraná há uma destruição sistemática de acervo e memória. A gente já sabe por quê. Existem pesquisas boas, dissertações, teses. A gente sabe por que se destrói a memória cultural paranaense. Sobretudo a memória. O Manuel começa com a música independente, né? O cenário underground. Sobretudo o que está à margem de uma certa cultura oficial da cidade, que é uma cultura branca, né, que tem um certo tradicionalismo político, que passa de pai e mãe para filho. A gente conhece o cenário. E isso tem muita influência na preservação da memória, dos acervos e tal. Então a gente reconhece essa luta hercúlea do museu. E tudo que a gente puder contribuir, a gente contribui. E tem honra, se sente honrado de ter participado disso. E continuam participando, né? Eu prometi a história continua, né? Eu prometi para a Marielle que, vocês todos sabem que eu sou acostumado a dar palestra, que eu tenho a versão Fidel e a versão Enéas, né? Então aqui eu vou fazer versões Enéas, de falas, para a gente poder sintetizar no vídeo, né? A questão, Zé, é essa, é que existe uma quantidade de pesquisadores, técnicos, divulgadores, acadêmicos, produtores, artistas, que são os que se preocupam. Sim. E isso reflete nas instituições, porque estão alguns dentro do Museu X ou Y, ou de um órgão. E ali é que tem uma união para levar isso em frente. Eu acredito que é uma coisa que deve ficar registrada, que eu com 15 anos, um mês antes de fazer 16, eu já sabia o que eu estava fazendo. Foi aí que eu comecei a fazer esse arquivo. E a coisa curiosa é que eu comecei o arquivo
para tentar entender essa cultura como uma maneira de eu um certo enfrentamento familiar, porque eu achava que na minha família tinha aqueles intelectuais, aquele pessoal, e eu pensava assim, nossa, mas nada a ver, né? Eu quero ser punk, eu vou tal. E aí o que eu fui fazer no meio dos punks? Aquilo que minha família fazia. Aí, cara, você vai envelhecendo, você fala assim, né? Daí você vai descobrir, né? Minha avó, faço questão de citar em vídeo, porque é graças a ela que eu estou aqui fazendo isso, né? Ceci Xavier do Carmo, ela era pesquisadora, né? E ela influenciou o Luiz Renato Ribas, que fez no audiovisual lá na Videon o levantamento do cinema paranense, a Dalícia Araújo, que é prima, que fez o levantamento das artes visuais no Paraná, e eu pensei, não, eu estou estudando banda punk, divulgando, e show, e festa eletrônica, e underground e tal, porque eu tô saindo disso, eu estou saindo dessa tal coisa do que é essa cultura, né? E no fundo tudo é essa cultura, né? São culturas, né? São várias culturas, e o levantamento do patrimônio da própria pesquisa me levou a um caminho parecido com eles, e depois eu fui descobrir que eles todos eram revolucionários ao seu tempo. Quando jovens, tiveram que fazer um certo enfrentamento com a cultura local, né? A minha avó, ela está em livros, alguns citados, como das famílias do Tsoperismo, como fonte, era a fonte da Roseliz Rodejano, né? E no final das contas, o que aconteceu com o acervo é que a gente não conseguia explicar uma história sem a outra, porque tem camadas integradas entre o rock, o roqueiro que virou jazz, quem estudou rock e MPB, o professor de música clássica, e não dá para separar, porque é tudo música. Então começou com o punk, com o do it yourself, começou com a gente que era fanzineiro, que era do underground, mas a gente acabou tendo que estudar todas as outras temáticas, porque eram mal explicadas, tinha brechas, era um professor ali, um lá tentando fazer sozinhos, ficamos amigos, né? A professora Beth Prosser, né? Filha da Ingrid Serafim, que criou oficina de música, os festivais de música do Paraná, né? Pesquisando a música clássica e tentando criar um centro de documentação, né? Preciso dizer que o próprio Elinho, que estamos aqui no Espaço da Pedreira, que é o coordenador geral aqui, né? Ele, o Sérgio Apter do Orlanta, mesmo o Orlando Bertoldi, que fazia as festas, eles olhavam, o Dino Almeida, olhavam pesquisando e diziam assim, o Dino falava assim, pô, guri, você é tão novo, sabe dessas coisas, como assim? Né? É impressionante, ligava assim pro cara da Gazeta e dizia, você sabe que tem um guri aqui que pesquisa rock, você precisa falar com ele, ligava para a imprensa. E eles já começaram a dizer, Manuel, isso que você está fazendo é um museu, porque nunca tinha sido feito esse levantamento nessa escala. Tinha algum curioso ali ou lá, cada um pegando algum ponto. Por exemplo, a própria Marielle, com o programa de rádio, fez levantamentos. E o Digão, porque a gente fazia o garagem, ela fazia o Geração Pedreira. Depois ela vai ampliar essa questão. Mas cada um, assim como está aqui o Thiago, o Vitor e o Paulo, que também estudaram um aspecto. E isso outras dezenas, centenas de alunos e professores, ou divulgadores, cada um pegando um aspecto. O que a gente fez foi perceber que não tinha nas instituições, existia um problema, por exemplo, no MIS antigamente, hoje em dia existe uma preocupação maior também com a música, mas era muito mais audiovisual. Né? Nos outros não tinha interesse, porque tinha um recorte ideológico, de classe, de gênero musical, né? E aí a gente percebeu que se a gente não pegasse, sei lá, discos do Matheus Jensen, lá da música evangélica daqui, né? A banda que tocava metal gospel na Bola de Neve, né? O que fazia metal satanista. Nem tinha bola de neve. Não, nem tinha, não, mas quando começou a ter, né? O Dirceu Grezer, punk. Se não pegasse a coisa do psychobilly, do eletrônico, do DJ da noite, como eu e o Thiago temos estudado, se não pegasse esses outros aspectos, eles iam continuar difusos, né? E não seriam compreendidos, esquecidos, não seria possível compreender a música paranense na sua dimensão total. E aí apareceu coisas incríveis. Pesquisa, sei lá, de música no terreiro, né? Fandango. Né? A gente descobriu coisas fantásticas como disco da colônia japonesa em Maringá, concurso de música, com música tradicional até Jovem Guarda, isso gravado aqui nos anos 70.
né? Disco em japonês no Paraná. Disco em japonês. Isso eu tenho alguns, né? Disco em japonês gravado no Paraná. E aí a gente começa a descobrir o Paraná. Por isso essa relevância que você fala sobre a música paranense na cultura, porque a gente descobre que tem as culturas urbanas, os gêneros musicais, uma vasta diversidade, todo tipo de coisa se produz no Paraná, mas tem as etnias, que isso está cruzado com as etnias. Então, como tem muitas etnias no Paraná, começa a ter ali, a gente pensa, poxa, mas tem toda a questão da música negra aqui, como você disse, a música indígena, mas tem mais. Tem lá o artista que faz música romântica da colônia árabe, em árabe aqui no Paraná, né? O japonês, o alemão, disco em ucraniano, disco litúrgico em ucraniano, né? Então, tudo isso faz parte da cultura e da música paranaense. Então, não é apenas a música, um gênero ou artista, uma visão, às vezes, que algum divulgador, gestor tem, que é o artista, é uma música. Não, são culturas, gêneros, subculturas urbanas, etnias, raça, tudo isso pode ser identificado. E gera a nossa história, né? Porque todo mundo aqui é paranaense e de algum nicho desse, todo mundo veio, né? Paranaense por nascimento ou por adoção do estado como local, como lar. Ou paranaense que foi para fora e fez sucesso, porque a gente também não ignora quem foi para fora. Eu acho que o que eu percebi no Musim também, assim, quando a gente começou a ver, como a Manuel chamou a gente pro livro, eu falei, pô, Manuel, mas eu não sou músico, a gente gosta de música, a gente é pesquisador, historiador. Foi isso de... a cultura paranense é muito diversa, né? O Paraná teve muita imigração e muita migração. Então, muita gente veio para o Paraná. Então, no sudoeste, os gaúchos vieram muito, catarinenses vieram muito. O norte do Paraná, de onde eu sou, mineiros, paulistas. Então, quando você pega, por exemplo, se você pegar a musicalidade nas festas religiosas e tal, isso aí, poucos lugares no Brasil ainda tem, mas o Paraná tem. Festa de São Gonçalo, Folia de Reis. Então, eu acho que o trabalho que o Manuel estava fazendo, a gente conversava, né? A gente percebeu essa amplitude que estava se tomando, além de um enfoque primeiro, que era a música independente, o rock and roll, a música underground, aquela coisa. O Manuel estava já... E eu acho que isso é a grandeza do museu. Assim, sim, e era uma coisa que vocês não poderiam deixar perder, né? Não. Que é a história... Porque vocês foram buscar e compactar essa história. Né? Essa é a importância, eu acho. Eu acho que essa é a importância. E no cenário daqui, Paraná, assim, o Curitiba, eu acho que o Manuel tem razão. Não tem razão. O pouco que você ajuda, pouco que o MIS, o museu, tem uma participação no sentido de ter uma mínima interação, você contribui. Porque o abandono dos acervos é muito grande. A perda de acervos no Paraná é muito grande. Né? E a gente tem vários exemplos que eu não enfoque aqui. Então essa... eu acho que vale a pena, né? Parte da coleção do Davi Canedo, o que aconteceu com o Templo das Musas. O Templo das Musas. Correu risco a coleção da minha prima, que hoje está no MON. Que está no MON, né? A professora Dalice, né? Da Dalice, o acervo da Damis Milache, infelizmente, o Estado não conseguiu preservar, acabou sendo vendido para os Estados Unidos, aquela coleção de discos. A coleção de discos dele, eu acho que, eu não me lembro se era 20 mil, era uma coleção. Não, era para quase 50 mil. Quase 50 mil discos. Nossa. Acho que ele tinha 20 mil discos. As maiores coleções do Brasil. O Aramis, que foi um grande pesquisador, enfim. A coleção do Inami Custódio Pinto, 5 mil discos de folclore, estava na coleção do Aramis. Foi junto. Então, a gente tem um problema como sociedade. Isso não é uma questão que é uma instituição ou outra não consegue dar conta. É como ser humano, na verdade. É um laço do social. O todo não está conseguindo dar conta. Por que a gente está conseguindo fazer isso? O pessoal diz, é muito esforço pessoal meu, porque eu fiquei lá segurando o rojão, até com problemas de saúde, né? Sim. Tentando encarar a coisa, porque cuidar de acervo, pessoal, dá problema, tá? É só para vocês saberem. mas a questão é que nós abrimos para uma interação social dos interessados. Por exemplo, com o Thiago a gente teve Sampfs, que a gente apelidou com esse nome, porque é o nome dos bailes polacos, que estava identificado no livro do Magnus, né? E lá, esses bailes eram tipo um proibidão da época. Era um proibidão da época do século XIX. E aí esses bailes a gente chamou desse grupo que a gente estudou à noite.
E aí a gente ficou com esses núcleos estudando os flyers, a etnografia, a cultura do sair dançado, DJ dos bailes, das casas noturnas, dos clubes, e onde as pessoas saíam, né? A coisa do entretenimento, né? E com o Vitor, a gente já teve essa pesquisa, por exemplo, por que a música local faz sucesso ou não? Né? O que aconteceu com a migração da música analógica, a gravação digital, e depois a internet, a distribuição, como que isso impactou, né? O Paulo já estudou, por exemplo, programas como o Ciclojan, estudou também a questão dos editais, da política pública, do programa, até do mundo do trabalho, né? Dos músicos daqui, né? Então são pesquisas. Como eles estudaram, nós tivemos 200 e poucos outros estudantes que fizeram estudos, livros, filmes, monografias, teses, dissertações, artigos acadêmicos. Com o acervo do museu. Com o acervo. E essa interação, esse cruzamento entre pensamentos com a coleção gerou mais coleções, porque às vezes alguém levantava algum material, por exemplo, o Thiago sozinho tinha levantado lá materiais e chegou um dia lá com uma caixa com 4.500 flyers, só ele. E então isso começou a criar essa dinâmica que fez com que o coletivo fizesse uma produção que hoje ela permite mais estudos e pelas próximas gerações. Digamos, você tem de cabeça licença só um pouquinho. O Zé ele precisa sair. Eu acho que daí a gente já pegou a parte dele. E daí na sequência a gente fala um pouco sobre essas pesquisas que os meninos fizeram, daí eles falam, tá bom? Eu queria pegar um gancho que foi falado aqui com números a respeito de tudo. É só também essa parte dos números, de repente. Tá, é porque a gente precisa liberar a gente reorganiza. Quer terminar só para ele fazer o comentário? Tá, juntar aqui, daí eu saio. Mas olhando entre eles, assim, não fico olhando pra câmera, não, que eu me descolo deles, assim. Fico que nem a personagem do filme lá, que escondeu muito no cinema semana passada. Fica à vontade. Olhando pra câmera, no fundo da nossa alma, assim, aqui. Recomendo o filme. Então, já foram-se 34 anos, desde que o Manuel teve a consciência assim, de que, opa, esse material que está sendo colecionado, juntado, então completou-se esse período todo de 34 anos, e tudo na base de doações, ação entre amigos, né? sem apoio institucional, foi daquela origem punk, do it yourself, né? como esse museu tem sido levado durante todo esse tempo, né? Quando estava com 14 anos de completados, foi realizado um grande trabalho, assim, o livro A Desconstrução da Música na Cultura Paranaense, para trazer em suas 707 páginas 80 artigos dos mais diversos aspectos da música paranaense, questões históricas, questões sociológicas, questões econômicas, questões de estilos musicais, questões de comportamentais até, enfim, foi um livro assim que quando foi lançado, eu disse, opa, é a Bíblia da música paranaense. Não, isso aqui é só um ponto de partida, são 80 artigos, né, mas isso aqui pode gerar diversos outros materiais. E isso foi feito 20 anos atrás. Eu quero salientar que esse livro está completando, como foi lançado no final de 2004, este ano está completando 20 anos do seu lançamento, da sua produção que foi um trabalho de fôlego. Foi durante o local onde estava o acervo, virou uma espécie de uma redação desse livro. Tem pessoas que vinham lá todo dia, como eu, outros que compareciam diversas vezes durante a semana, vários dias. Tinha o acervo lá para consultar, tinha também, como conhecia muito materiais, também orientava sobre materiais que poderiam ser consultados, lidos, para a geração desses artigos, né? Tá, isso foi 20 anos atrás. De lá para cá, esse acervo cresceu bastante. Hoje, a perspectiva é que estão em 400 mil documentos. Desses 400 mil, 100 mil são apenas fichas de músicos, de bandas, de artistas, assim, muitos deles vindo da acervo da OMB, Ordem dos Músicos do Brasil, né? Do músico, fichas, que os músicos na época eram fichados, como já foi falado aqui, né? Como se fosse um DOPS da música, né? Mas também tem muitas pastas de bandas, material que o Manuel fazia nos primeiros anos de entrevistar bandas, fazer uma pasta para cada um, ficha com sua origem, como começou, formações, épocas, tudo mais, juntando com flyers, juntando com materiais publicados, enfim, tem várias pastas de vários artistas, tá?
E também tem o material digital, virtual, cerca de 100 mil documentos também, desses 400 mil que compõem o acervo do inicialmente Museu da Música Independente, né, mas é o Museu da Música Paranaense e também desdobrou no nome Fonoteca da Música Paranaense, né. Esse material de 400 são cerca de 30 a 40 mil flyers e cartazes. Fora isso, tem muitos livros, tem revistas, recortes de jornal, um número tão grande quanto, não sei como mensurar agora, mas o interessante mesmo também são as mídias, né? Não apenas discos, porque tem discos de vinil de várias épocas, aqui começando com artistas do rock, artistas de música erudita, canto, entre tantos outros, festivais, eventos, música clássica, MPB, rock também. Isso aí é atividades nada assim, do acervo, né, iniciativas como o MAPA, como outros eventos, duplas de cantores e compositores, cantores, como já foi citado, né? Enfim, um material que são as mídias, entre elas não só vinis, mas também CDs, cassetes, e tem até MDs, entre os outros formatos, tem 4 mil mídias aproximadamente, e eu com a expectativa de que tenha nessas 4 mil mídias cerca de 40 mil músicas. Isso no material. Tem material também que é recente, que a gente não tinha um modus operandi assim, com o tempo assim, de pedir a solicitação por artistas. Teve artista que se tiver disposição a doar, seria muito bem-vindo, recebido, o material poderá ser arquivado, estudado, catalogado, gerar outras pesquisas, os artistas e os músicos lá podem aparecer em diversos outros materiais que podem ser gerados por esse acervo, né? Foi citado aqui que desde então, depois do lançamento da discussão da música paranaense, começou também a receber estudantes, pesquisadores, né, para fazer pesquisa, muitas das monografias, projetos, entre tantas outras formas, assim, a partir do acervo do museu. O Manuel recebia esse pessoal, orientava eles, indicava materiais, indicava leituras, né, acaba sendo cerca de 200 estudos, né, temos até alguns pesquisadores aqui que utilizaram e fizeram suas pesquisas neles, né. Não só monografias contam bastante, sim, é uma parte muito grande do material. Também tinha ideia de projetos muito interessantes, como esse aqui, o início de um catálogo de fonogramas. Foi iniciado. Esse aqui é um projeto piloto que foi feito para a apresentação de um trabalho de conclusão de curso de um aluno de graduação, iniciando aqui artista com letra A, letra B. O conceito é nosso e o aluno fez o design, o aluno de design. Né? É design, então. Mostra para a câmera, Digão. Eu estou vendo outra câmera. Mas é bom mostrar para outra câmera também. Eu queria complementar que esse é um trabalho que continua e que a Fonoteca da Música Paranaense vai poder coletivamente, com o trabalho dos associados, desenvolver, né, que é a catalogação obrigatória, tem que passar, né, dos discos. E a partir disso, aí realmente a gente vai poder demonstrar para a sociedade paranaense que a quantidade de produção, porque o mestre Nami falava isso, Cláudio Ribeiro também, que o paranaense não conhece a nossa cultura, não conhece a nossa música. Né? Então, e que ou seja, estamos aqui, nós e os demais associados que não caberiam hoje aqui na Câmara, porque são muitos, cabe a nós esse papel de mostrar para o Paraná o próprio Paraná. Né? Eu queria complementar um dado, porque, Digão, quantos, você que estudou videoclipe, que foi responsável pelo levantamento dos videoclipes, quantos vídeos em digital tem? Aproximadamente 700 videoclipes que são oficiais do artista, cerca de 500, né? Fora isso, tem diversas outras gravações ao vivo, assim, em algum projeto como até o Tenda Estúdio, que grava artistas como Ciclojan, como Soulfire Sound. E ao vivo também. Aí na soma dos ao vivos, acho que vai com uns 1.500. Até pode chegar próximo dos 2.000, viu? Próximo dos 2.000. E o do outro lado aqui, o Vitor nos ajudou também com a parte digital, mas aí é uma coisa que tem a ver com a gente. Mas a gente tem que liberar ele. Já vamos liberar ele. É o seguinte, que o Vitor,
fez um mapeamento com a gente. Qual que era o site mesmo, Vitor? Do Palco MP3. Do Palco MP3. Começou a baixar as gravações das bandas paranaenses. E lá começou, foi o início da internet para música, né? E ali foi digitalizado muita coisa. A Marielle tinha... independente. Então não dependia de gravadoras, não é hoje em dia que, sei lá, para ter uma música no Spotify você tem que ter uma distribuidora. Não, ali o artista subia a própria música e colocava lá para divulgar e tinha a opção de baixar. Tem a opção de baixar. Né? A gente começou a baixar e fazer essa catalogação. Ele ainda não foi concluído isso, mas quando somou com o que a gente tinha do Garage já digitalizado, com o que tinha da Marielle que ela digitalizou com Geração Pedreira e da Rádio Bairro Alto Online com o Franzini, só o que já está digitalizado já são 17 mil músicas. Já está convertido em digital. Isso porque a gente está sem uma atualização, né? Do que está acontecendo de 10 anos para cá. Imagina só. Então o trabalho está em processo, mas só o processo que já foi feito, ele garante essa quantidade. Ele começou a digitalizar, inclusive, material em vinil, né? Ele começou a converter e tal, e o trabalho para catalogar isso, como ele é um trampo, né? Físico para o digital. Essa então, complicada. Então é um processo ainda que na parte de imagens a gente conseguiu acompanhar até o começo desse ano. Então, uma questão que vai ser muito importante no futuro é a gente ter um mutirão permanente do coletivo, cada um cuidando de um aspecto, né? Porque a história que a gente está pegando não é só do passado. Por que a gente tem muito material? Porque a gente continuou pegando o do presente. O que está acontecendo a gente tenta converter, a gente tenta salvar, tenta gravar. Isso vai ser o desafio daqui para frente, a gente continuar com esse processo, que é de acompanhar o que está acontecendo e já registrando quando acontece. Porque ninguém vai fazer isso. Se a gente aqui que está nisso há mais de 30 anos, se a gente não der continuidade a esse trabalho, eu não vejo. É com a gente mesmo. Ou alguém está fazendo como a gente fez, sem essa intenção. Sem querer, né? Talvez. Mas hoje distribuído com uma associação vai ser muito mais fácil, porque a partir dali vai ser muito mais pessoas interessadas num aspecto. Vamos dar um exemplo. A Associação do Samba do Compositor Paranaense doou 9 mil arquivos e desses tinha centenas, quase 900 sambas compostos por gente daqui, em MP3. Da mesma forma, a gente também tem alguns arquivos sendo gerados por coleções paralelas. Né? Algum colega está, por exemplo, o Harry Crow. O Harry Crow, todo mundo sabe, é o grande professor pesquisador de música contemporânea, erudito. Então ele tem lá do decafonia, serialismo, música... Esqueci os termos todos que ele estuda. Mas enfim, serialismo, enfim. E ele tem essas músicas feitas no Paraná. E ele já se comprometeu que em breve também vai doar o que ele localizou desse gênero. Né? Então tem alguns rapazes estudando hip hop. Então, na medida que tem especialistas em cada tema, a tendência é que isso está sendo incorporado. E aí, a partir disso, Zé, é que a gente quer pensar como a gente vai fazer convênios com as universidades federais, estaduais, particulares, com o MIS, né? Com outros museus e instituições, para que isso continue sendo feito dentro das suas especialidades e núcleos. Porque tem grupo de pesquisa X ou Y que se interessa mais por um tema. E a história continua, né? Zé, a gente vai continuar aqui para pegar você. Obrigado. Uma honra ter você aqui, viu? Eu que digo. Obrigado, Digão. Digão, passa para cá, porque o Eli talvez passe aí. Né? E daí o Eli já tem que sentar qualquer coisa. Foi um prazer conhecer vocês. Estamos lá no mês aí. Zé, depois a gente continua a conversa lá com a Mirelle. Tá bom, isso. Diz que você tem uma conversa inicial com ela lá. Não, a Marielle também. Isso é. É porque agora fica aquela história. Eu, no máximo, vou ter ali um benemérito. Eu não quero ter função específica nenhuma. Eu só vou pesquisar, porque até sabe que as minhas pesquisas são com o outro lado mais de economia política da música. Então, só que daí, com a associação, com diretorias, com colegas, fica muito mais fácil esse diálogo de ter um CNPJ. Porque hoje o CNPJ é a da entidade mantenedora, que é particular, que é a nossa editora. Que é a editora. Observatório. Isso vai mudar.
Não, tudo que a gente puder contribuir aí no futuro, mesmo com a saída da gente, que eu estou para aposentar, não. Não, você não vai se aposentar, então deixa eu não acertar a coisa do música lá. Mas nós estamos juntos. Aí depois, você tem uma missão, depois você se aposenta. Vamos puxar para cá, porque acho que é legal vocês contarem um pouco do que vocês experienciaram, né, do que vocês pesquisaram, do que vocês viram de outros, se vocês acharem interessante. Vamos dar mais para cá agora? Sim. Então tá bom. Vamos lá, meninos. Então, eu acho muito bacana, essa coisa das pesquisas, porque teve pesquisa, que a gente teve essa sacada há 20 anos, de que é na produção independente, no divulgador de rádio, na pesquisa acadêmica, no aluno que está no grupo de estudos, que tem interesse num tema específico, né, naquele que entende de um tema, é que começou a fazer uma diversificação dos temas e o acervo não ser um acervo morto, um acervo que estava parado, ou uma coleção particular. Acho que o grande barato do acervo do museu, que agora virando fonoteca, é que ele é um acervo vivo, em permanente construção. Ele está ali o tempo todo já criando o chamado repertório crítico, que é as pessoas estudando temas específicos e abrindo caminhos e portas e construindo ali mais um tijolinho na parede, para que aquilo vire uma coleção de pensamentos sobre a música do Paraná. E é isso que a gente começou. E que agora ele já começa a ter uma vida própria. Eu gostaria que o pessoal também comentasse um pouco o que eles viram sobre isso. Só um pouquinho. Bom, a minha pesquisa, né, ela começou sobre inicialmente era sobre o rock curitibano e acabou direcionando para a música paranense em geral. Eu lembro que no começo foi até uma surpresa, assim, quando eu descobri o acervo do Musim, foi pesquisando bibliografia e daí eu descobri a desconstrução da música na cultura paranaense. E, então como que eu faço para conseguir uma cópia disso, né? E ali eu comecei a perceber a dificuldade de se trabalhar e de se divulgar o que é daqui, por vários fatores políticos, econômicos, enfim. Inicialmente tinha uma visão muito fatalista, assim, de não, as coisas daqui não fazem sucesso porque a gente é azarado. E com isso, inclusive com a própria dificuldade de ter acesso ao material do livro, eu comecei a perceber, não, peraí, tem agentes, tem influências nisso aí, né? Tem muito interesse envolvido nesse apagamento cultural, né, do que é daqui. Então, e daí a forma que eu consegui ter acesso foi entrando em contato pessoalmente com o Manuel, né, pesquisando pelo site do Musim, descobri o site do Musim, daí pelo e-mail a gente começou a conversar. E daí que eu fui ter, então eu acho que a intenção inicial, a ideia inicial, seria que um acervo desse deveria estar desde sempre disponível para pesquisa, para acesso, para, né, da população em geral. E quando eu descobri que um acervo desse ele estava particular, de certa forma, né, porque era mantido muito por iniciativa individual, um coletivo, só que um coletivo específico e muito bem definido, começou a gerar essa, não, mas como que isso não está? Né? E a partir das pesquisas e desenvolvendo essa pesquisa crítica, né, como você falou, eu acho que assim, da minha pesquisa, o Manuel foi, não só ele me mostrou os materiais, mas ele acabou sendo praticamente um co-orientador assim, da pesquisa, mesmo não fazendo nem parte da instituição. É a outra geração, né? Ele já trouxe, outra essa geração. Essa pesquisa foi 2011, 12, então ali já... E junto com o acesso ao material, foi sanando um pouco essa dúvida, não, mas como assim? Primeiro, como assim não faz sucesso? A gente começou a estudar muito a questão dos nichos e viu que dentro dos nichos tem muita coisa que faz muito sucesso. Mundialmente. Hoje em dia, né, tem coisas furando a bolha digital, né, de lá para cá, 2012 para cá, a gente já viu vários, Carol Conká, Jovem Dionísio, vários artistas furando essa bolha digital. E
Usamos até a teoria da cauda longa lá. Cauda longa, Chris Anderson, né? Então, assim, nesse ponto eu digo que o Manuel foi um co-orientador do trabalho, assim. E eu fui começando a perceber, assim, não, peraí. Primeiro, faz sucesso dentro desses nichos. E depois, essa falta de identificação que a gente tem com a cultura paranaense de uma forma geral e que ali se refletiu por causa da música, tem agentes por trás ali que deveriam, cujo papel deveria ser fomentar e divulgar e valorizar, e que intencionalmente estão se esforçando para apagar isso. Além dos fatores externos, né? Da indústria cultural. Exato. Porque tem uma competitividade dentro da indústria, da mídia, tem o problema do jabá. Sim. Que por si só já apagaria, já seria um fator para, vamos dizer, contribuiria nesse apagamento, Mas eu acho assim que eu até conversei com o Digão sobre isso, a falta do jornalismo de apoio do Paraná é nítido, né? Sabe? Porque como eu sou curitibana, mas eu cresci em Brasília, e eu fiz parte daquele movimento do rock de Brasília, vocês sabem disso, e ali eu vi que o que elevou a música de Brasília foram os jornalistas, foram o estudo deles, a dedicação deles de mostrar o que estava na cidade deles. Eu sinto muita falta disso aqui. De fazer o beabá. Lá na época da Bonita, no Caderno Fã... Eles recebem um material de fora e dizem, entendeu? E nem a gente tem coisa melhor aqui. E quando recebe um material daqui, depois eu escuto. Assim, nós três aqui tocando, 3, 4 colegas produzindo, o Caderno Fã, de espaço maior escrito, só o Caderno Fã. E o Abonico foi importantíssimo, o Abonico, e ele foi minado. Ciro, e ele foi minado. Adriane tiraram ele porque quis divulgar a música do Paraná, até na hora que tiraram ele do veículo. Então, já era exceção e ainda assim... tanto que hoje você não vê nenhum veículo que trate... E depois a academia deu todo esse tratamento, a gente conseguiu estudar e tem uma invisibilidade desses estudos. Quer dizer, hoje em dia é mais fácil a gente pegar um estudo, Paulo, pelo repórter vai passar pelo WhatsApp dos amigos, do que sair em algum veículo, né? Quer dizer, fica uma coisa assim direcionada, né? Eu vejo que a mídia tem uma culpa muito grande nisso que o Vitor cita. Enfim, a gente está aqui para fazer diferente. E essa questão do fomento que o Vitor falou, eu acho bom até para fazer uma ponte. O Paulo, ele estudou o fomento. O que você concluiu, Paulo, que tu estudou? É bom que a gente também chegou... da tua graduação. Porque acho que são duas coisas. Uma, você estudou a mídia, e depois você estudou o problema do trabalho, do fomento e dos editais. Então você vai poder falar. Eu vou contar então a história. Vou contar a história em geral. Bom, eu considero que a minha carreira em música começou em 2008, quando eu tinha 15 anos, e eu subi no palco do 92 Graus para me apresentar a primeira vez. E era um festival da Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná, né? E tinham várias bandas e eu notei que a maioria do repertório era cover desses grandes centros, né? E aquilo já naquela época me gerou um questionamento. Poxa vida, né? Cadê as bandas autorais aqui do pessoal da minha idade, 15, 16 anos ali? E, enfim, a partir disso comecei a me perguntar aonde estava essa... E se existia, né? Rock em Curitiba, né? Então eu não conhecia. Daí comecei a entrar em contato com a Redes Pública, por exemplo, né? Comecei a ouvir bastante. E sempre com esse pensamento também, muito parecido com o teu, né? Por que a gente não ouve essa música curitibana com tanta frequência em comparação com as outras músicas, né? E daí o tempo foi passando. Quando eu fui fazer a graduação na Universidade Federal do Paraná, no curso de música, né, no bacharelado, chegou o momento lá de escolher o que eu ia fazer de trabalho de conclusão. E eu havia passado por um estúdio de gravação no qual eu tive a oportunidade de digitalizar o acervo do Ciro Vidal, do Cicladiano. Que é magnífico. E enorme, né? Então eu participei uma parte da digitalização e uma parte da edição. Na verdade, a edição inteira fui eu que realizei. Então tive que ouvir aquele material todo, e a parte que mais me chamava a atenção era justamente a parte de entrevistas com as bandas. Porque daí os músicos falavam da cena. Então
a partir disso, né, o trabalho foi sobre a cena naquele período, de 96 até 2005, e a vida, né, o acaso, digamos assim, quis que eu acabasse também encontrando o livro do Manuel, né, e ele me recebeu no museu, e a gente conversou horas sobre o assunto, e a partir dali foi assim, a pesquisa de mestrado também teve esse apoio, a pesquisa de doutorado também, e o legal desse encontro é que o Manuel, por ter, né, desde muito cedo começado a coletar e a entender, se interessar sobre esses assuntos, ele é um mediador muito bom, assim, entre a realidade e a teoria. Então, às vezes chegava com algum problema, você viu isso aqui? Dele, mas você já viu isso aqui também, que conversa com o que você está falando? Então, é um excelente contextualizador, é o nosso Google, né? Você chega com alguma coisa, ele já consegue puxar para outra coisa, enfim. Aí, trabalhei, né, com o acervo do Ciclodiano, no mestrado já peguei um recorte de 2005 a 2019, que foi já essa parte da digitalização, né? E também com acesso ao museu, né? E já que a gente está falando do museu, uma coisa que eu penso que é importante falar também, assim, né? Dando uma puxada de saco, assim, mas é que, assim, o patrimônio mais importante do museu, na minha opinião, é o próprio Manuel. Porque ele tem tanta informação que quando você chega com um assunto, ele já ouviu falar daquilo, ele já consegue te direcionar para um lado que talvez abre mais caminhos, né? Ele abre a mente da gente, a né? aula do museu tá ali. Ele é o Google, né? É o HD. E daí no doutorado foi justamente, a minha pesquisa foi para esse lado da pandemia, né? Porque a gente ia pesquisar música e inovação em etnomusicologia, então é uma área que tá preocupada com fazer musical a partir da perspectiva do ser humano. Então a gente está mais preocupado com o ser humano em si do que com detalhes técnicos musicais, né? Então tem essa pegada antropológica ali no cerne da disciplina, né? E nas pesquisas que vêm sendo realizadas agora em etnomusicologia na Universidade Federal, elas têm uma abordagem transdisciplinar, ou seja, ela acaba transcendendo apenas esses métodos tradicionais da antropologia. E daí, né, com o passar da pesquisa, nós esbarramos num grande problema da pandemia, que foi a distribuição de verba oriunda de lei de incentivo. Né? A lei Aldir Blanc. Assistencial, né? Exatamente. E daí foi muito interessante, porque... Que já vinha, ali ela ficou nítida, né? Como a distribuição é mal feita. E ele já vinha expondo isso há 15 anos, 20. Exatamente. Acho que mais. Eu também acho. Mas assim, é que, né? Não, acho que a gente já criticou a lei de incentivo no Maisinho em 98, né? Em 98 a gente já tinha publicado um textinho dizendo que tinha um problema na descrição dos editais. Isso é um dos eixos de pesquisas possíveis no acervo do museu. Foram 7 que foram enumerados durante as últimas semanas que estavam lidando com todo o acervo. Mas deixa ele finalizar aqui, diz aí. Então, né, já pegando o gancho. O legal dessa pesquisa de doutorado, que é uma pesquisa atual, foi que a gente não estava lidando com um material que já havia sido datado, né? No passado a gente estava lidando com uma pesquisa de fato ali, posso chamar de exploratória, em documentos contemporâneos. Então, a gente estava pesquisando os editais daquela época. E foi uma experiência muito bacana porque, ao invés, né, de pesquisar por coisas que estavam arquivadas, enfim, a gente pôde trabalhar junto, né, basicamente um fichamento desses editais. Foi um desafio, porque assim, é nítida a falta de transparência, né, na divulgação desses documentos. Não, mas essa, Marielle, foi mais difícil porque, além do campo teórico, além do campo histórico, além da dificuldade do mundo do trabalho do músico, tudo coisas que fazem parte do entendimento do músico da música, a gente teve que pegar tudo o que estava acontecendo, sistematizar e pegar pelo menos uma amostragem no mínimo uma década. Então, organizar esse material em tempo real, ele acontecendo, esse foi mais pesado, deu 23 mil linhas de editais.
Foi 28? 28 mil linhas. 28 mil linhas. Então, foi em si, só esse trabalho foi um negócio assim monstruoso. E por que aconteceu nessa pesquisa, né? Eu, como pesquisador, né, o trabalho do pesquisador, né, no meu entendimento, é justamente entender a realidade, desconstruir essa realidade e explicar, né, os fatos, né? Mas eu penso também numa função da pesquisa. Ela não pode existir só para preencher um ego, para me colocar no pedestal, né, de doutor. Não, ela tem que servir a sociedade, né, no meu entendimento. E fazendo essa pesquisa foi uma oportunidade, né, de efetivamente, né, dar uma função social para a pesquisa, né? Então, ao realizar, né, essa catalogação toda desses editais, a gente conseguiu traçar o caminho do recurso, né? Traçamos também padrões, né, de recebimento, né, de verbo. Isso clareou muito assim, algumas questões que antes ficavam no terreno das hipóteses. Então a gente achava, será que isso acontece? Opa, agora a gente isso não se sai da... coisa meio pé. Mas é verdade, mas é necessário isso, para você saber como o crime acontece. Pois é, a questão é que a gente descobriu ali, a gente já sabia, tá? Mas é que uma coisa diferente você saber, ter alguns indícios e ter provas ali. Quando a gente teve colaboração de um técnico de dados que preferiu até não aparecer, que é um cara que lida até com bolsa de valores, lida com cruzamentos e técnicas típicas de cruzamento avançado, mesmo de tecnologia. Que existe um número bem menor do que as pessoas imaginam que recebem os recursos. Dentro da música, a maioria não tem fomento, isso explica um pouco essa dificuldade da produção e da difusão. E existe um fenômeno aí anexo, que alguns segmentos são muito menores do que a música, no caso do teatro, e que recebem recursos maiores, sendo que tem 10 vezes mais músicos do que gente das cênicas. É articulação, né? E outros fatores. Tem mais fatores, mas... Não, sim, mas assim, eles se concentraram na sobrevivência em cima de digitais. E a música acaba prejudicada. Então isso explica um pouco por que a nossa música precisa também de mais apoio, de mais fomento, porque às vezes é mais difícil. A pessoa às vezes tem que gravar em casa e depois não tem show, não tem um fomento para viagem, não tem um fomento para divulgação, para distribuição. E isso explica um pouco desse apagamento na música. Acho que a coisa que o Paulo falou que provavelmente é o que liga todo mundo aqui, é essa coisa da mudança social, né? Trazer um bem para a sociedade. Pesquisar, usar uma pesquisa, usar um acervo, alguma coisa, para gerar alguma coisa, para melhorar a sociedade de alguma forma. Acho que isso é o que move todo mundo aqui. De tentar essa mudança. Né? Teve uma palavra-chave que você falou que o Manuel também havia falado, que é a palavra geração, nos dois sentidos, não geração apenas dessas gerações que vão passando, né? Que nem você comentou, né? A nova geração, mas também a geração no sentido de aquela semente que você começou a plantar e reunir pessoas, ela hoje se ramifica entre várias pessoas que estão interessadas e unidas pelo que você começou lá atrás. Isso, como eu estava falando, foram localizados 7 eixos principais de pesquisas e escritas possíveis a partir do acervo do museu. Um deles é a economia política da música, o segundo, produção cultural de eventos, terceiro, lei de incentivo à cultura, quarto, políticas públicas de cultura, o quinto, democracia, comunicação, guerra híbrida, doutrina do choque, o sexto, cultura e música paranaense, e o sétimo, subjetividades simbólicas, estéticas, percepções, psicanálise, semiótica e sociologia da música e da cultura. Olha só como fica amplo. Sobre música, tudo isso sobre música. E na música paranaense, a gente estava comentando naquela reunião que a gente fez esses dias, existem perspectivas assim que vão desde estudar a catalografia de discos, né, ou da fonografia, como a gente diz no nosso setor, porque a gente tem que explicar o que é fonografia, porque quem na área não sabe o que é fonograma. Fonograma é a unidade da música gravada, né, o registro. Né? E ali tem a parte da vida cultural, né, a parte antropológica, né, acontece eventos, encontros, né, a sociedade faz festividades, tem os seus rituais. Existe a economia do setor, que é isso que o Digão falou. Existe a comunicação, porque a música circula em mídias,
Então tem desde a mídia física ao processo das grandes mídias ou das mídias independentes, isso entra em rádio, TV, internet, audiovisual, videoclipe. Existe uma série de ramificações. E aí existe aquela coisa que a gente estava falando, tem muitos gêneros musicais, culturas, etnias, né? E existe a vida do músico, a biografia dele, né? Existe o trabalho dos músicos, a questão sindical, sociológica, a experiência do trabalhar e de viver de música, ou do porque não conseguem viver de música. Né? Então, a gente tem uma série de ramificações aí a partir disso, né? E uma delas, que o Thiago falou pouco, é que isso acontece em espaços. Isso acontece muito, apesar de ter eventos de dia, auditórios, mas acontece muito à noite, né, Thiago? Por favor, a palavra é tua. O DJ sempre chega por último. Toca por último. Bom, essa coisa de juntar flyer, né, fez parte da minha vida a partir do momento que eu comecei a estudar publicidade e pelo fato de ser um frequentador, né? Então começa aí, né? Acho que a maioria dos DJs, a maioria dos músicos começa assim. Então eu frequentei ali o começo de uma cena que aconteceu aqui, muito importante, mas que eu só fui constatar depois. Mas eu estava fazendo parte daquilo ali e a forma de eu registrar, né, era ir, eu não jogava nada fora do que me davam, levava para casa, aquilo foi juntando. Daí eu comecei a analisar, né? Você começa a analisar os line-ups, as programações, o design, foi muito por causa do design também. E não sei, parece que tinha alguma coisa que me dizia que uma hora eu vou precisar disso, uma hora eu vou fazer também. E daí com 18 fui fazer a minha festa de aniversário, daí fui lá na Rave, dei uma passadinha no Legends, daí mais ou menos isso que eu quero. E daí fui fazer o meu flyer, né, da festa. Daí que eu vi a importância que era aquilo, né, e não parei mais de juntar. E daí começar vai viajar, vai para fora, vai para Europa, traz flyer para mim. Deixa eu ver como é que acontece. Daí começando a assinar revistas de música eletrônica, né, principalmente inglesas e tal. E daí, juntando tudo isso, aí que eu comecei a ver que, pô, tem coisa aqui, né, tem cultura, que é sério o negócio, não é bagunça, né? Curitiba, né? Sim. É brilhante. E daí quando você começa a ver que DJs de São Paulo vinham pra cá tocar, e saíam com um pouquinho de siri, para não contar para ninguém o que estava acontecendo aqui, que talvez seja até mais importante o que está acontecendo lá, ou parecido, né? E era mesmo, enquanto estava nascendo o techno em São Paulo, aqui estava fluindo o house, né, o progressive house, uma coisa um pouco mais musical, um pouco mais melódica do que é a cena de São Paulo, né, que é mais secona, mais, enfim, estava rolando um negócio aqui que deu para ver que se esfarelou, assim, meio que perdeu isso. Hoje eu vejo a cena completamente desprotegida. Eu acho que além da criação, mas é aí que entra a sua importância. Acho que tem a proteção. Sabe, você pode dar essa proteção através da história. Sim. Sabe? Sim. Que você fez essa análise, pô, se a gente tem mais brilho, se a gente tem mais competência, a gente tem mais sensibilidade musical, cara, você está fazendo a história. Sim, era para ter acontecido o inverso, era para os DJs daqui terem tocado no Brasil inteiro. Por que não foi? Porque não é protegido. Então eu penso hoje nas linguagens musicais e os estilos que vão nascendo, que eles têm que ter uma proteção estatal, que seja, ou da própria comunidade artística. Assim, mas é a comunidade que tem que... A gente tem que se valorizar. Sabe como? Mas a gente tem que se valorizar. E isso é uma coisa que o Manuel sempre fez muito. Ele protege e expõe, né, a música daqui. E foi aí que eu fui atrás dele. Disse, cara, legal que esse cara faz. Porque quando eu cheguei aqui, ele foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. Foi ele, o Mauro Miller, a Adri Perim e o Ivan Santos. Só doido, né? Aí o Digão, o Tupã, o Silva, o Bonito, os outros que também divulgam e que muitos já estão na associação. Sobre essa coisa da cena eletrônica tem uma coisa importante, porque esses lugares também são palcos. Eles ditam referências, porque os DJs são pesquisadores, seja no rock, seja no eletrônico, são pesquisadores de repertório. Isso ajuda a orientar a vida cultural
e soma com artistas que estão antenados com aquelas frequências, com aqueles segmentos, eles vão se juntando em determinados lugares, ou noites temáticas, né? Eles vão se juntando. E os territórios culturais onde acontece isso, que são as casas, tem o endereço físico. Então tem a questão etnográfica, tem a questão geográfica. E a gente começou a perceber que tem uma vida cultural ali. E aí a gente começou a se reunir com o pessoal da Yellow, vários DJs e o Musino com Sanfes, e analisar os flyers, ficamos 3 anos e meio fazendo isso. E ali a gente começou a perceber coisas assim. O designer, ele transmite uma imagem que é referência estética para aquela vida cultural. Né? Os ambientes têm uma decoração específica que dialogam com determinado segmento. A moda, a forma que as pessoas se vestem, tem muita relação com a música, com o ambiente, com aquela cultura. Aí a gente começou a discutir, por exemplo, a sexualidade. Porque como é a vida, o comportamento sexual das pessoas conforme o ambiente e o gênero musical. É verdade. E aí, gravado isso, a gente tem esses seminários que a gente fez gravados, e a gente começou a tirar diversas conclusões, e uma delas foi que os DJs são bons pesquisadores de música. São uma referência que, inclusive, eu já falei para o Thiago, os núcleos de DJs aqui não podem estar isolados da associação, porque são pessoas que têm uma visão muito interessante sobre a música e a vida cultural. Porque, por exemplo, ele atrás do palco, às vezes, ou na lateral, é ele que está vendo como o público está gostando ou não do que está tocando. Né? Tem uma sensibilidade que, às vezes, o músico está tocando, mas não é todo músico que tem a sensibilidade. Não, mas você sabe que no palco a gente é obrigado a fazer isso. Tipo assim, cara, a gente faz um set list. Cara, você tá tocando, você sente que, cara, a tendência é outra, você insere uma música ali que chama o público. Não, no palco também tem muito isso, muito. Tem. Mas é diferente do DJ. Banda que pode fazer isso. O DJ ele tem uma dinâmica que a noite inteira não é bem um repertório fixo. Ele não, ele vai maior, pela vibe. Ele precisa, exata, a vibração, a percepção sensorial com o público. Esse tipo de coisa tem sido discutido. E isso é o tipo de material que é anexo a todas as pesquisas, são as percepções que a gente começa a ter a partir dos encontros. E que é uma ideia que eu quero manter, que a gente teve, durante a pandemia a gente migrou para o online. Se vai ficar online, se vai ter eventos físicos, se vai ter parceria aqui com esse estúdio maravilhoso da Pedreira para fazer aqui. A questão é justamente essa. Inclusive o pessoal do MIS, vocês estão convidados para essas parcerias. A ideia é manter esses encontros, porque os encontros temáticos, eles permitem essa continuidade das reflexões, porque o acervo é uma coisa, o que está sendo pensado em cima é outra. E essa continuação as ramificações que o acervo cria, é que produz a criatividade, o conhecimento e que se vai continuar produzindo o pensamento sobre a música local. Bom, DJs tem tudo que é tipo, né? Isso que é uma coisa que ainda nem começou direito. No consenso ainda está muito distante do que é realmente. É uma cultura muito nova, né? Que não tem nem 20, 30 anos do Brasil. Daí você vê que na Europa, como já é mais consolidado, que já tem algumas gerações que passaram por isso, daí você vê como é maduro, como tem incentivo fiscal, como é parecido com o teatro, assim. É mais próximo da música, né? Aqui já aconteceu um pouco com a música, mas ainda falta muita coisa. Então o DJ está muito longe, né? Então está muito desprotegido, fica tudo na mão do empresariado, né? Na mão do... Que só usa, né? Não... Exatamente, então eles tendem a se aproveitar das modas. Então as modas vêm, o cara suga o que estão querendo agora. Isso, daí depois elimina. Em vez de ele contribuir, ele inserir, né? Ele pergunta o que querem, o que vocês querem ouvir. Né? Se vocês quiserem ouvir axé, botando também. Querem ouvir o que vocês querem. Né? A gente aqui é fornecedor de requerimentos, a gente atende requerimentos, a gente não... Naquela época, anos 90, 2000, tinha inserção cultural acontecendo. Ideologia, né? Só que não era mensurada. Era impositivo. Então, mas... não, é um repertório. Não, é um repertório. É curadoria. Você lança isso. O Thiago fala muito da curadoria, porque a gente pode influir na sociedade em determinados espaços, tempo, tendências e moda, colocando alguns segmentos musicais e mostrando, a exemplo da música paranense. A música paranense poderia perfeitamente ter apoio dos veículos, de rádio, de palcos,
de DJs e das bandas, inserindo um pouco no repertório geral, em todas as faixas, e isso seria suficiente para a música paranaense aparecer. Tiago, eu só queria comentar uma coisa, que sai um pouco desse escopo, porque eu não sei como está o horário, então, né? O horário aqui, vamos lá. 2 minutos. Então, pessoal, só falar também, porque a gente veio aqui também para falar sobre o Dia do Rock. Isso. A gente queria pegar Eu só quero terminar a parte da instituição e depois vai para o Dia do Rock. Então, o que acontece? Hoje, nós estamos fazendo a transição do acervo que já tinha uma vida social, que já tinha uma intenção e já estava na prática sendo um bem público, no sentido de que era para a comunidade, já estava aberto, mas para um novo regime jurídico, né, do qual eu estou doando, a partir também dos papéis, junto com o Digão e da editora, que é a entidade mantenedora, que é o Observatório da Cultura, para a Fonoteca da Música Paranense, que a gente já fundou há uns 4 anos. Só que agora ele vai se formalizar. Existe a intenção da Maria de ser presidente, ela já aceitou. E aí a ideia é justamente a comunidade assumir o acervo, né? O acervo que já está reconhecido, pouca gente sabe, mas o museu ele já está no Guia Brasileiro de Museus. Ele já consta dos espaços de memória e museus e acervos do Paraná, que é o livro do Governo do Estado do Paraná. Que legal. Né? E ele também já consta também do catálogo de equipamentos culturais do Paraná, da Secretaria de Estado da Cultura. Então, apesar de ser uma instituição pequenininha, não em acervo, mas em espaço, em espaço por enquanto. Não, espaço ele já é um dos maiores, quer dizer, espaço não, em material, 400 mil já é um dos maiores, mas em espaço muito pequeno. E agora a gente começa a trabalhar como comunidade ativa nessa defesa da memória da música do Paraná, a partir dessa nova instituição, e essa é a intenção, inclusive, buscamos aí no futuro uma parceria com o MIS mais formal, porque informalmente já está, tanto que estamos aqui batendo um papo com o MIS. E vamos falar do Dia Mundial do Rock, né? Aproveita, Marielle. Ah, cara, o que eu tenho que falar, cara? Pô, Dia Mundial do Rock. Para quando que é agora? É dia 13, né? De julho. Neste sábado. Neste sábado agora. Hoje a gente está dia 11? Neste sábado. 10? Por que é importante o Dia Mundial do Rock em Curitiba? Porque, cara, olha, eu viajo muito, eu vou a Rio, São Paulo, Recife, Salvador, Curitiba, queira ou não, é a capital do rock, entendeu? Nenhum lugar, nenhuma cidade tem tantos bares de rock e tantas bandas funcionando em atividade como Curitiba. Cara, você chega no Rio, São Paulo, você, pô, queria ir no bar que tivesse rock, pô, mas não tem. Como não tem? Daí você, na periferia você acha, né? 1, 2, né? Ou na Augusta. Não, mas nem na Augusta mais tem tanto, viu? Nem, sabe, é aquele 1, 2 como a gente ia, ó, que é uma Augusta, né? E o museu confirma. O museu porque confirma. Qual seria o museu? A gente entendeu que no mínimo a metade da produção local ela é rock, é bandas. Então tem dezenas de gêneros, mas o rock ocupa a metade. É lógico que existe uma discussão que, em termos de Paraná, a produção e a escuta, principalmente a escuta não de música paranense, mas o evangélico e o sertanejo é o que é mais ouvido nas estatísticas no Paraná. Mas em termos de o sertanejo é a música de raiz do Paraná. Se somar no interior, mas na capital isso muda um pouco, porque o rock realmente é impressionante, e o volume de bandas de rock. E você sabe uma análise que eu tenho feito durante todos esses anos, são 40 anos de carreira, cara. O rock curitibano, ele não vai para a grande mídia porque ele é muito inteligente para chegar nos ouvidos das pessoas, sabe? As letras, sabe? Você não vai pegar uma música de uma banda de Curitiba que fala assim, ó, meu amor, não, eles vão mais fundo na alma do ser humano. E na estética também. Na estética, em tudo, sabe? Então, não adianta, é legal, cara. Teve uma época que os poetas letristas eram uma grande influência, né? Entre vários artistas, especialmente do punk, suas vertentes, né? Tivemos Marcos Prado, Edson de Vulcani, isso aí. Entre outros. Sérgio Villa-Lobos. Você entende o porquê, né? Então, desse distanciamento da grande mídia. Tipo assim, porque não interessa você deixar as pessoas mais inteligentes, mais cultas, elas têm que
né? Pô, isso é uma coisa mundial, planetária, né? Tipo, mantenha a média do gestão populacional da ignorância. E a música curitibana, ela tem uma fala diferenciada. E aí tem uma coisa curiosa. Fruição, porque a pessoa que faz a música, ela não tem que ficar preocupada com a fruição, ela tem que preocupar com a arte, né? Isso. Então, se a gente tem um mecanismo de fruição, que é uma coisa óbvia, não digo obrigatória, porque é meio pesada essa palavra, mas eu acho que é do instinto do é óbvio, se a gente não fazer fruir, fica ali. E se ficar ali, é a mesma coisa que um prédio parado no meio do centro desocupado. Isso. Você não tem esse direito de deixar parado. Então é uma coisa de direito mesmo, né? A cultura tem que fruir. E a gente só está aqui buscando o direito dela, né? Buscando o beabá, o direito de todos, as obviedades, né? Não tem nada demais fazer isso. Então, o Dia Mundial do Rock, ele é óbvio. É óbvio. Para Curitiba. Uma exposição sobre o rock. Eu só não é acho óbvia ele e tem óbvio material. como os pra grandes empresários, estilo, né, como os grandes empresários expõem, porque a gente vai ter grandes shows comemorando isso dentro da cidade com bandas cover. Pois é. Entendeu? Isso é uma crítica que a gente faz. Que e o dinheiro precisa... vai ficar, né? Não, e o DECAD vai pro não chega no não chega nem no cara. Não, nem no rock brasileiro. 65% do dinheiro do DECAD vai para os Estados Unidos. Isso é estatística. Né? Então a defesa da nossa música também é uma defesa econômica. Porque a gente está defendendo que a gente tenha riquezas da economia criativa no próprio Paraná. Agora, para a gente fechar isso aqui, porque acho que já chegamos no encerramento. Só uma pergunta, em termos de acervo, o que vocês têm assim, de rock daqui? Não, como eu falei, metade praticamente do material hoje no acervo é bandas. Dos fonogramas. Ah, não. Você está falando artistas, especificamente? Isso. Não, aqui todo mundo pode falar nomes, porque daí fica bonito. Vamos falando nomes de rock. Eu acho que não é nem legal você... Não tem nem como citar nomes, mas você tem como citar estilos. Cada segmento tem muitos artistas para não ser uma coisa privilegiando alguns. Dá para dizer que a gente tem hoje, no mínimo, 50 artistas locais dentro desses segmentos, que são cabeça de cena, que são impactantes e influentes dentro do mercado de nicho nacional ou internacional. Gente que está bem destacado dentro do seu segmento. Só que não é mais como a mídia antigamente, que era grande mídia, o cara é um cabeça, aparece no programa de, sei lá, da Hebe Camargo, né? Aquela coisa antigamente ia para a Hebe, ia para o Faustão, não. Hoje em dia o sucesso é segmentado dentro de uma vida cultural, dentro do eletrônico, do glitch rock, né? Que é um segmento, dentro do hip hop tem o segmento gangsta. Aí a gente tem o funk, né? A gente tem o rock, o psychobilly, o punk. Então, dentro do segmento... Tem o funk soul, né? Que muita gente confunde o funk com o que é uma M10, né? Funk soul, que é o americano. Funk carioca, com funk bem marcado. Dentro do segmento... James Brown, né? Isso é o funk. E dentro dos segmentos tem gente fazendo sucesso e que o pessoal gosta deles, indiferente se não é a gente daqui que gosta, tem público no Rio, no Japão, né? Em outros lugares. Tem esse daqui que foi o primeiro lugar na Ucrânia. Exato. Então, muitas das bandas de rock de Curitiba, elas são internacionais e a maioria das pessoas aqui não sabem. Não conhecem disso. Pelo menos chutando, assim, 50 artistas já fizeram. Já fizeram shows internacionais. Não só aqui nos países vizinhos, assim como o Paraguai, Chile, Europa. Também, Estados Unidos, Europa, teve banda que tocou até na Rússia. Aqui. Não, e outra coisa, por exemplo, do Psychobilly, alguns dos artistas locais são headline, que é o artista principal na noite, e numa noite internacional tocando fora. Mas o Psychobilly curitibano é considerado externamente o melhor do mundo. Pois é. Capital mundial do Psychobilly. Do Psychobilly. Então, e aí, cadê o nosso respeito? Não está na mídia, o povo não sabe disso. Londres e Berlim, que são os grandes centros desse estilo no mundo. Por exemplo... Gente. Para a gente ir terminando, só queria comentar isso do rock, para conectar, que notem aqui, que o eletrônico, fora essa dance music que veio da disco, mas o eletrônico em geral também tem uma forte conexão com o rock. E aqui, esse pessoal que está aqui, é tudo do rock e do eletrônico. Né? E, por exemplo, quando a gente lançou a Desconstrução da Música na cultura paranaense, a equipe toda que fez a parte principal da produção veio do rock underground, inclusive a Lai. A Lai, que teve ali na coordenação executiva, né, junto com o livro, eu, o Digão e outros colegas, principalmente
pessoas do rock ajudando a trazer uma divulgação do cenário musical todo, ou seja, valorizando o jazz, a música clássica, indígena, o fandango, né? Valorizando demais segmentos. Então eu acho que existe uma consciência do rock, uma questão politizada, que faz com que esse cenário seja impactante, inclusive nas demais vidas culturais, contribuindo para a vida social da música local em todos os níveis. O rock tem uma natureza questionadora, né? Acho que surgiu assim, claro que hoje em dia virou muito um clichê e também, tanto é que o rock hoje é quase reacionário em alguns, mas o rock mas, continua assim, ele vem de uma revolucionário. raiz questionadora. Né? E eu diria para vocês, está na hora, por esse caráter da educação, da pedagogia do rock dentro dessa questão toda da música local, a gente criar um tipo de oficina do rock, que nem tem oficina da música, a gente tem que ter aqui uma oficina do rock, propõe pro Elinho. São dias e dias de aula. O nosso diretor aqui da Pedreira, né, do Parque das Pedreiras, ele, cara, é o cara mais rock and roll que vocês possam conhecer, cara. Ele é uma geração anterior a nossa, a minha, daí a dele, né? E ele é genial, e rock and roll é a vida dele, cara. Então tá na hora da gente fazer isso, porque o rock ajuda na cidade, tem uma contribuição à economia, com a vida social, e ela tem uma contribuição com uma espécie de pedagogia que tem a ver com uma própria ideologia do curitibano. Se a gente for pensar, tem um impacto na vida social que é muito maior do que apenas o som, né? Ele produz formas sociais de pensamento, né? E de organização social. Então eu acho que o Dia do Rock, esse bate-papo aqui do museu, é muito produtivo e tem muita relação com tudo que a gente fez aqui hoje. E eu queria muito finalizar. Nós a você que abriu esse espaço aqui, a Marielle. Eu quero finalizar a Mirelle lá do MIS esse agradecimento, mandar um beijo para mim. Cara, eu acho que a gente tem que agradecer muito esse cara, né? Ela não é, cara. Muito obrigada por tudo. Vou chorar. Vamos lá. A gente vai tocar esse barco. Vamos lá. Obrigada. Obrigado. Eu vou chorar, de verdade. Foi bom hoje, hein? Vamos tirar só uma fotinha? Geralmente vai quanto na média, assim, quando vocês gravam, assim, quanto tempo se passou aqui? Mas também que vocês não gravam assim com todo mundo junto, vocês gravam exatamente. Né? Mas essa proposta está sendo uma proposta nova também, do MIS, assim, trazer conteúdos para o canal do YouTube, né? A gente não tinha gravado com tanta gente, a gente fez um podcast. Um podcast porque em podcast todo mundo conversa, todo mundo troca ideia, né? Então... De repente a gente pode estar disponibilizando no Spotify. Vamos ver o forte, né? E daí a gente pode disponibilizar. Vamos, meninos, vamos tirar uma foto em pé? De hoje mesmo? 10. Já tem o podcast? Não. Vai ter? Não sei. Vamos fazer? Né? Aqui, né? No museu. Aqui? A gente tem tudo já no museu. Cara, o único lance aqui é que eu tenho um custo mínimo, entendeu? E eu tenho que de cobrir esse custo aqui. Mas o espaço... Tá bom aqui? Conseguem pegar? Vai lá, depois eu... Peraí, equipe técnica aqui no meio, pô. Equipe técnica aqui no meio, você não cabe na foto. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Tipo o time de futebol. Ô, esse menino, faz uma selfie. Marielle, aqui. vai na frente, em pé, eles ali, a gente aqui atrás, porque daí cabe todo mundo. Tá. Aqui. Foi? Selfie agora? Uma selfie, né? Tudo tirando. Aí, vamos fazer uma selfie agora. Olha lá, a selfie. Segura. Tá difícil aí. Aqui, 16 por 9. Aí. Agora vamos... Negócio de citar o nome de novo, pode ser impulso na hora, a memória Pois pode é. falhar.